Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo a gente vai fazer um pós-jogo do Clássico Mineiro que o Atlético venceu por 3-1 hoje no Mineirão contra o América. Então solta a vinheta aí e bora pro vídeo. Bom, galera, então vamos começar então falando primeiro sobre as mudanças, né, que o Cuca promoveu no time titular em relação ao jogo contra a Caldense, que o Atlético teve uma derrota de virada, né, por 2-1. O time começou com o Guga na lateral direita no lugar do Mariano, o Igor Rabelo no lugar do Gabriel, o Savarino no lugar do Hulk e o Sacha no lugar do Vargas. Foram essas as mudanças que tiveram no time titular. Desde o princípio do jogo, né, desde os primeiros 15, 20 primeiros minutos de jogo, já deu para sentir uma diferença na postura do time. O time parecia um pouco mais leve, mais rápido, tanto pela movimentação do Guga, que é um jogador muito mais dinâmico do que o Mariano, tanto do Savarino, né, que apesar do Hulk ser um astro internacional, o Savarino ele tem bastante mais mobilidade, bastante mais velocidade do que o Hulk, principalmente nesses primeiros jogos que o Hulk está fazendo com a camisa do Atlético. Então o time do Atlético era um time mais rápido, mais leve e que tinha uma dinâmica muito maior de jogo do que contra a Caldense, por exemplo, e eu arrisco dizer até em relação aos outros jogos. Porque fica parecendo que você fica falando que a derrota contra a Caldense fez o time todo não valer nada, né? Mas no final das contas, mesmo nos jogos anteriores, que o Atlético vinha tendo uma média de gols até muito alta e tendo vitórias, não era um time que tinha uma dinâmica muito grande. E nesse jogo contra o América, que é um adversário que é o adversário mais forte no campeonato, né? Tanto por ser um adversário de Série A e até pela qualidade de jogo do América mesmo, a organização do time, é o adversário mais forte do campeonato. E o Atlético teve uma postura muito boa contra o América praticamente o jogo todo, né? Não existe possibilidade de um time ficar em cima do adversário o tempo todo. E no momento que o Atlético deu uma arrefecida na marcação, foi quando sobrou o espaço, né, para o João Paulo acertar uma cacetada de 1 quilômetro de distância e conseguir achar o ângulo esquerdo do Everson, né? Eu escutei muita gente falando que ele estava mal posicionado e tal, mas esse é o tipo de chute que ninguém espera. Ele estava posicionado do lado que o João Paulo, que fez o chute, estava posicionado também, né? Quer dizer, ele estava do lado direito do seu lado direito, né? E o João Paulo acertou uma bola cruzada de esquerda no ângulo contrário. Então não tinha muito o que o Everson fazer. Eu arrisco dizer que nem o Vitor, nos melhores tempos de 2013, iria pegar aquela bola. Então a gente já falou então sobre o gol do América, né, que foi o gol único. Vamos falar então dos gols do Atlético. O primeiro gol foi numa cobrança de falta que o Nath Fernandes bateu ela a meia altura, uma bola meio despretensiosa, que se não tivesse o desvio, muito provavelmente não iria acontecer nada. Iria ser uma bola até de defesa fácil do Cavicchioli, né? Mas aí a bola acabou desviando no zagueiro do América, enganou o Matheus Cavicchioli e entrou mansa para dentro do gol. O time do Atlético teve um pouco de sorte nesse primeiro gol, mas já fazia um jogo superior e até merecia abrir o placar em algumas outras situações que o time tinha criado. O segundo gol do Atlético veio no segundo tempo, né, depois das primeiras mudanças do Cuca. A gente vai até falar então já sobre elas. No primeiro momento saíram o Savarino, o Sacha e o Zaracho para a entrada do Keno, do Vargas e do Natan. O Natan tinha sido um jogador importante, em determinado ponto da temporada passada ele tinha sido o jogador mais importante do Atlético. Até por isso ele foi comprado, a aquisição de 3 milhões de euros, né, que foi até pedido do São Paulo, e eu até acho que não foi errada não, porque o Natan pode oferecer sim alguma coisa pro elenco do Atlético. O Hulk e o Vargas são investimentos altíssimos, né, dispensam comentários. Mas aí começou a jogada com uma roubada de bola antes da linha do meio de campo, o Vargas pegou a bola, carregou um pouco. O Hulk estava passando em velocidade, o Vargas não soltou. Eu, assistindo o jogo, até imaginei que a jogada mais certa poderia ter sido o lançamento em profundidade para o Hulk. Mas acabou que o Vargas segurou a bola,
esperou um pouco e usou o Hulk como pivô no momento posterior, né? Ele toca a bola pro Hulk na meia-lua, o Hulk devolve, e aí ele tem uma possibilidade de soltar a bola para o meio da área. Ele consegue encontrar o Keno, que bate, o goleiro faz uma defesa absurda, e o Nacho Fernandes, de novo, vindo, Deus sabe de onde, que esse cara tá em todos os lugares do campo, faz o segundo gol, né, do Atlético. E a partir daí o time do América já parecia um pouco sem força. E até surgia a jogada do terceiro gol. Que vem uma jogada trabalhada, o Hulk carrega ela um pouco pelo centro, abre o Guga totalmente sozinho no lado direito, e o Guga ele centra um pouco mais atrás, né? Não é exatamente para o meio da área, tanto que o Arana pega ela mais ou menos ali na meia-lua, né? Já vi uma bola disputada entre os jogadores do Atlético pela segunda vez no jogo, né? Teve um lance com o Savarino e com o Sacha que os dois não se entenderam e acabaram chutando para fora. Mas dessa vez o jogador que vinha tentando se posicionar deixou a bola para o Arana e o Arana deu uma tacada, uma raquetada de tênis, né? Basicamente. Parecia uma paralela no tênis. E conseguiu colocar a bola no canto do Matheus Cavicchioli e deu números finais ao jogo. Falando então alguns destaques individuais então do jogo. Nem dizendo que jogaram melhor ou que jogaram pior. Até porque não existe nada comparado no time do Atlético com o que o Nath Fernandes está fazendo. É um jogador que a torcida do Atlético esperava muito um cara técnico que distribuísse jogo e tal. Ele faz isso, mas para mim a maior característica do Nath até agora é a inteligência dele no posicionamento. O tempo todo ele está buscando bola e quando ele não é acionado, ele está mais ou menos ali procurando um espaço vazio para poder aparecer. E foi isso que aconteceu no segundo gol. Uma outra coisa, um outro detalhe que eu queria chamar a atenção é o quanto o Nacho ele é um maestro. Ele pode até não estar participando da jogada, mas ele está sempre ali guiando os jogadores, indicando onde os jogadores devem se posicionar, indicando onde o cara que está com a bola deve soltar. Então o Nacho, assim, ele muito acima das expectativas. É lógico que um cara nesse valor e com a história que ele tem no River Plate, todo mundo sabia que ele era um monstro. Mas tem superado a expectativa do torcedor atleticano, mesmo até o que tinha uma expectativa muito boa, né? Agora vamos falar então de alguns outros jogadores. O Guga e o Savarino, pelo lado direito, substituíram o Hulk e o Mariano. Acho que não tem muita discussão que o Hulk o Guga é o titular da posição. E o Hulk também, né, claro. Mas em relação ao Mariano, que vinha atuando como titular, acho que é um pouco sem discussão que naturalmente o Guga vai acabar assumindo a vaga. Enquanto tiver no Atlético, com esse time que está aí, com o Mariano disputando a posição, ele vai ser o titular. E apesar de uma galera achar que ele não é um primor de lateral, ele é muito acima do Mariano, por mais que o Mariano tenha mais experiência e tal, mas a dinâmica de jogo que o Guga oferece para o time, ela é diferente. Ele é um cara mais rápido, ele é um cara que apoia, e por falar nisso, é o que eu tinha falado no vídeo anterior, o Guga ele tem mais características de apoio do que de defesa. Com o Sampaoli, ele estava sendo um cara que estava ficando um pouco mais preso na parte de trás do campo. E hoje foi um cara que apareceu muito mais pela parte do ataque do lado direito do Atlético. Eu continuo achando que o Guga é um ótimo lateral e vai conseguir contribuir muito com o Atlético. O Savarino no lugar do Hulk. É aquela questão, são características completamente diferentes, apesar de serem dois jogadores que atuam mais ou menos pela mesma faixa de campo. Na teoria, né? Porque eu ainda continuo achando que o Hulk possivelmente ele precisa encontrar um outro lugar, um outro posicionamento dentro do campo. Mas isso é conversa para outro vídeo. Falando então do Sava. Ele é um cara que tem uma característica de velocidade e de drible. Então, o lado direito do Atlético ele ficou totalmente mais leve. É aquela questão. Tendo uma possibilidade de fazer um jogo pelo lado direito, o lado esquerdo tem um pouco mais de folga. E aí começam a aparecer outras possibilidades. Eu tinha até falado no vídeo anterior que o Guilherme Arana, no primeiro jogo, no segundo jogo do Cuca, né, o jogo da Caldense, estava ficando muito preso na defesa. Me parecia que ele não estava com muita liberdade para chegar ao ataque e fazer aquela parceria, aquela associação, né, que eles falam, com o Keno. E hoje foi diferente. A gente viu o Arana participando do jogo no ataque muito mais vezes, muito mais parecido com o que ele fazia no Atlético de 2020,
2020/2021, né, com o Sampaoli, do que vinha fazendo até agora nos jogos que ele tinha entrado. É óbvio que também que vai entrando aos poucos, né, e vai recuperando mais ou menos aquele ritmo de jogo. A gente já falou então das mudanças, né, que tiveram no segundo tempo, que até geraram o segundo e o terceiro gol do Atlético, principalmente com a participação do Hulk. Queria falar um pouquinho do Vargas também, um pouco da mudança de postura dele. Foi ele que puxou o contra-ataque do segundo gol e teve um momento que o Vargas estava dando voadora na lateral esquerda, tentando recuperar a bola. Ele participou muito mais no jogo, nos minutos que ele teve em campo, né, do que nos jogos anteriores. Então eu acho que é um sopro de esperança ali para a torcida do Atlético, que tem muita expectativa em cima do Vargas, mas que até agora não tem sido correspondida, né? Vamos falar, Dodô também, foi outra mudança que aconteceu no time do Atlético. E isso é importante a gente falar, que é aquela questão das opções táticas, opções de modificação de sistema com os mesmos jogadores. O Dodô, ele entrou no lugar do Nacho Fernandes. Então, quer dizer, é lógico que o Dodô não vai fazer a função de meio armador no time do Atlético, mas ele dá a possibilidade de ter uma mudança com o time que já estava dentro de campo. O que aconteceu? O Dodô, ele entrou no lugar do Nacho, o Arana foi fazer o segundo volante e o Natan foi fazer a armação do time no meio de campo. É óbvio que o Natan não tem a mesma qualidade do Nacho na armação, mas é um cara que tem mais ou menos as mesmas características. Então o Atlético fez uma modificação de 3 posições utilizando um jogador só. E o Dodô, eu continuo achando que ele é um cara que faz muito bem o feijão com arroz. Até agora ele tem demonstrado no time do Atlético que ele tem essa capacidade de substituir o Arana, não com as mesmas características, mas ele tem condições ali, ele é um cara que é muito raçudo, nos últimos minutos de jogo principalmente demonstrou muito isso, mas ele tem uma certa qualidade de passe, ele tem uma certa capacidade de apoio, mas se precisar de um lateral um pouco mais defensivo, ele está ali para cumprir. E o Arana, como já jogou com o Sampaoli em algum determinado ponto da temporada passada, ele consegue fazer essa questão do meio de campo. Então ali, numa dessas, fica ele e o Natan transitando um com o outro ali, uma hora o Natan apoia, outra hora o Arana apoia, e assim o Atlético ganha um pouco mais de opção, sem fazer uma mudança de muitos jogadores. Então são vários jogadores que exercem várias funções, né, dentro de campo, que podem dar essas opções de modificação de sistema, modificação de característica do time para o Cuca, sem precisar fazer muitas modificações, né, de muitos nomes, né, vamos dizer assim. Galera, então era isso que eu queria falar sobre o jogo do Atlético de hoje, o clássico, né, de Minas, o clássico da Série A, dos dois times mais fortes do estado atualmente, né. Então é bom ficar de olho nessas possibilidades de variação que o Atlético está começando a apresentar, e o jogo de hoje mostra que o Atlético muito provavelmente está começando a ganhar um encaixe, que é óbvio que vai ser com o tempo, mas no terceiro jogo aí no comando do Cuca, o time já mostrou bastante melhoria, bastante aprimoramento em relação aos dois anteriores. Se vocês curtiram o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e aí a gente se encontra no próximo vídeo, beleza? Então galera, valeu!